Meus queridos irmãos, meus amigos, Pastor Moabel novamente. E desta vez vou postar um vídeo sobre algumas coisas que acontecem na casa de Deus, que a meu ver não deveriam acontecer. Vou ler Salmo 95, versículo 1, que diz: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Meus queridos irmãos, há coisa de 2 domingos atrás, eu fui convidado para ir numa igreja de um pastor conhecido meu. E eu fui assistir o culto de domingo. E, naturalmente, toda igreja tem seu modo diferente de conduzir o culto. Isso é muito normal. Eu nasci na Assembleia de Deus. Nós sempre cantamos os 3 hinos. Depois vinha a leitura da Bíblia. Depois vinha o cântico coral. A banda tocava um número. Coisas desse tipo. E eu me formei em teologia quando tinha 20 anos de idade. Em 1968, eu me formei em teologia. Então, eu levei a sério esse assunto de igreja. Mas, voltando ao assunto sobre a visita que eu fui fazer na igreja, o pastor pediu para um pastor auxiliar para fazer uma oração. E ele subiu lá no púlpito, lá no microfone, e começou a dar um testemunho, e se prolongou, e se prolongou. Depois ele cantou um corinho, e depois ele leu a Bíblia, e aí o pastor já enviou outro pastor para remover ele daquele lugar educadamente, porque se passaram 20 minutos até que ele fizesse a oração. Naturalmente é um pastor jovem não, um pastor que está iniciando a sua carreira. Ele já tem aí talvez seus 45 anos, 48 anos. Eu não sei porque gente, depois de tanta idade, eles querem serem obreiros. Deviam começar cedo, porque jogador de futebol começa cedo, artista começa cedo, todo mundo começa cedo. Mas nós estamos vivendo em dias agora que a pessoa abraça todas as carreiras do mundo e quando está prestes a se aposentar, ele vai tirar um curso de teologia ou ele começa a querer ser obreiro para depois de aposentado receber o dinheiro regular da sua aposentadoria e também receber da igreja. Bem, cada um dará conta de si mesmo a Deus. E quando chegou no momento do louvor, naturalmente o louvor que eles estavam fazendo, um louvor muito diferente, como estava dizendo, do louvor que eu conheço, como louvor. Porque nós temos que louvar ao Senhor. Mas não é só louvar o Senhor quando os outros estão vendo. Não. O nosso louvor começa de manhã, quando acordamos. Agradecemos a Deus pela noite que tivemos, pelo pão de cada dia, pela nossa família, pelo nosso trabalho. E depois louvamos a Deus com o nosso testemunho. Isso é muito importante. E às vezes, quando temos oportunidade, também louvamos a Deus na igreja, lá na frente. Porém, os que trabalham lá na frente no louvor são os músicos, são os cantores. E agora eles começaram uma ideia nova de dançar na igreja. Dançar na igreja. Então, quando começou o louvor, eu comecei a observar os músicos, porque eu gosto muito de música. E o tom que eles estavam tocando, e eu estava até me sentindo bem com o som que eles estavam produzindo. Em dado momento, chega o pastor para mim e diz assim:
pastor, dance. Acontece que era de manhã e aquela noite eu tinha trabalhado a noite inteira, até as 7 horas da manhã. Eu disse, pastor, eu trabalhei a noite inteira. Era uma desculpa que eu estava dando. Na verdade, eu trabalhei a noite inteira. Mas ele voltou mais tarde e disse, pastor, dance porque as pessoas estão lhe observando. Eu fico pensando, sabe o que, meus amados irmãos? Que um pastor, primeira coisa, ele tem que ser nascido de novo. Segundo, ele tem que ser chamado por Deus. Não é porque ele tem dinheiro. Não é porque o sogro é pastor, que o irmão é pastor, que o pai é pastor. Não. Ele tem que ter uma chamada divina. Depois, vivendo no mundo que nós vivemos, ele tem que estudar sociologia, psicologia e muitas outras coisas. As pessoas que veem meus vídeos, eles dizem que gostam porque meus vídeos são bem simples. E é verdade. O maior nível de sofisticação é a simplicidade. Isso é o que diz a ciência. Então, continuando, eu comecei a me sentir mal, porque na igreja tudo que vocês já imaginaram eu já fiz. Preparar defuntos, levar mensagens quando era menino, locutor de programas de rádio, trabalho na rua com locução, isso, ar livres, isso já fiz tudo. Já regi até coral. Já toquei trompete na igreja, trombone de vara, violão, piano, fiz um barulhinho, no órgão, na harmônica. Eu gosto de igreja, mas eu não gosto de dançar. Dançar para mim é uma coisa que eu não me sinto bem. Então, se você vê uma pessoa passar de motocicleta, parece muito bonito, mas se você montar em cima de uma motocicleta, você sente que é muito desconfortável na motocicleta. Eu já fui motociclista há muitos anos, e você tem muita dificuldade em controlar uma motocicleta, até que você se sente dono da situação, leva muito tempo. Andar de cavalo é outra coisa que me decepcionei. Quando era menino, via aqueles filmes de bang bang e aquela correria toda, e achava lindo. Um dia, quando eu tive que montar um cavalo depois de obreiro, num dia muito frio, eu não gostei nada do que diz respeito a montar em cavalo. E dançar, parece bonito quando as pessoas estão dançando. Eu estou falando dançando, não é se rebolando, não é isso. Dançar é uma arte, e nem todos têm essa arte de dançar. Então, quando uma pessoa não tem a arte de dançar, não tem isso com ele fica jocoso, fica vergonhoso ele dançar. E ainda forçar a mirra a dançar, isso é quase impossível. Só se eu tiver em risco de vida. Mas eu não gosto de dançar. E há pessoas que dizem, mas nós dançamos na igreja porque Miriam dançou. Oh, Miriam dançou. Quanto tempo faz isto? Ela era da igreja? Ela não era da igreja. Isso é Velho Testamento. Aqui na palavra do Senhor temos 27 vezes o verbo dançar, dançando, dançou, coisa assim. E no Novo Testamento só tem uma vez citando sobre o filho pródigo, quando o irmão dele veio do campo, ele disse que ouviu música e pessoas dançando.